Olá, tudo bem? Eu sou a professora Nandeara, sou professora da Rede Municipal de Palmas. Esse ano eu estou como professora do 5º ano da Escola Municipal Monteiro Lobato. Vou estar junto com vocês para trabalharmos o componente curricular de língua portuguesa. Hoje nós já estamos na nossa 30ª aula de língua portuguesa. Estamos juntos aí já há algum tempo, não é verdade? Espero que vocês estejam gostando das nossas aulas, estejam compreendendo e entendendo o conteúdo. Antes de iniciarmos a nossa aula, lembram do recadinho? Eu tenho certeza que sim. Seu espaço já está todo arrumado, organizado, já tem uma folha para você fazer anotações, caso tenha alguma dúvida. Muito bem. É muito importante você ter o seu espaço, o material tudo organizado com antecedência, para que você possa entender melhor e compreender melhor as nossas aulas. Certinho? Então vamos relembrar da aula passada. Na aula passada, nós estudamos a ortografia, a escrita de palavras com E ou I, escrita de palavras com O ou U. E vimos que uma dica importante é a prática da leitura. Além de ter algumas regrinhas para a gente estar seguindo, observar a finalização do verbo, né? A prática da leitura é uma das dicas mais eficazes. No momento em que eu leio bastante, eu vou assimilando aquela palavra, eu consigo aprender e compreender a escrita daquela palavra. Então, leiam bastante, aproveite o tempinho que vocês têm vago, pegue um livrinho, leia, ou um jornal, uma revista, um gibi, porque através da leitura tira muitas dúvidas na escrita. Combinado? E a aula de hoje, professora? Hoje nós vamos trabalhar sobre o quê? Ainda vamos trabalhar ortografia. Hoje nós vamos estudar a escrita de palavras com S ou Z. Acompanhe comigo, por favor. O emprego das letras S e Z podem levantar uma série de dúvidas. Isso acontece principalmente porque há palavras que são escritas com S, mas têm o som de Z. Verdade, não é? Quando nós estamos escrevendo a palavra, você se deparou com a palavra com som de Z. Ai, fiquei em dúvida. Ah, e agora? É com S? É com Z? Sempre temos essa dúvida. E aí que nós vamos hoje estudar um pouquinho, entender um pouquinho quando que eu vou utilizar o S ou o Z. Né? Tem dicas bem específicas que nos auxiliam bastante a lembrar dessas regrinhas. Quando que eu uso o Z e quando que eu uso o S com som de Z. Vamos aprender mais hoje? Então acompanhe comigo. Quando usar o S? Nas palavras derivadas de outra que seja escrita com S. Olha a primeira dica. Quando você vai escrever uma palavra que ela se derivou de outra que é escrita com S, ela também vai ser escrita com S. Por exemplo, asinha é com S, porque veio de asa. Asa é com S. Então, todas as palavras que derivam de uma palavra escrita com S, com som de Z, aquela secundária também será com S. Outro exemplo, atraso vem de atrasar. Frasal vem de frase. Paralisação vem de paralisar, pesado vem de peso. Primeira dica, observar a palavra primitiva. Se é escrita com S, as outras também serão escritas com S. Fácil, né? A primeira dica é fácil. Vamos para a segunda dica. Nas palavras cujo sufixo indiquem nacionalidade, origem ou título. Lembra o que é sufixo? É aquele pedacinho que eu coloco na frente do radical. Quando eu tenho a palavra principal e acrescento na frente um finalzinho, eu chamo de sufixo. E quando esse sufixo indicar nacionalidade, origem ou título, também é escrita com S, som de Z. Olha o exemplo. Português, portuguesa. Camponês, camponesa. Espalhafatoso, espalhafatosa. Olha o adjetivo terminado em esa ou oso ou osa. Então, também com S, som de Z. Duquesa,
poetiza. Então, são exemplos de palavras que eu utilizo o S, som de Z. Fácil, né? Primeira dica, quando ela já deriva de uma palavra escrita com S, som de Z. Também vai permanecer. Segunda dica, quando o sufixo, o finalzinho da palavra, indica nacionalidade, título, adjetivo, ocupação feminina, também escrita com S, som de Z. Fácil? Fácil, não é? Agora nós vamos para a terceira dica, depois de um ditongo. Professor, o que é ditongo? Vamos lembrar o que é ditongo? É o encontro vocálico de duas vogais, uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Então, sempre que aparece um ditongo, e eu tenho uma palavra, uma letrinha ali, o fonema com som de Z, eu utilizo S. Olha os exemplos. Coisa, fazão, maisena, Neuza, repouso. Nós temos o ditongo, ó. Oi, ai, eu, ou. E logo em seguida nós temos o S com som de Z. Conseguiram compreender? Mais uma dica agora. A quarta dica, quando que eu vou utilizar o S com som de Z? Nas palavras que decorrem da conjugação dos verbos por e querer. Então, sempre que eu vou conjugar os verbos por e querer, também eu utilizo o S com som de Z. Olha o exemplo. Eu pus, se eu pusesse, quando eu quiser, eles quiseram, se eu quisesse. Então, nós temos aí, ó, 4 dicas para escrever palavras com S som de Z. A primeira dica é quando ela deriva de uma palavra já escrita com S som de Z. Segunda dica é quando o sufixo indica nacionalidade, quando é um adjetivo e quando ocupa uma palavra feminina, isa, né? Também eu utilizo S som de Z. Terceira dica, depois do ditongo, que é o encontro de duas vogais, uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. E a quarta dica, quando eu conjugo o verbo por e querer. Quando eu vou conjugar, eu utilizo o S, som de Z. Ficou fácil, não ficou agora? Nós temos aí 4 dicas para utilizar o S, som de Z. Espero que vocês tenham entendido até aqui. Espero que não tenha nenhuma dúvida ainda. Se tiver, anote e pergunte, certinho? E agora, nós vimos o S, som de Z. E quando eu uso apenas a letra Z? Vamos ver? Acompanhe comigo. Quando usar o Z? Nas palavras derivadas de outra que seja com Z. Então, quando eu tenho uma palavra que se derivou de uma palavra escrita com Z, a minha próxima palavra, a palavra secundária, também será escrita com Z. Por exemplo, deslize, que veio de deslizar, enraizado, que vem de raiz, realização, que vem de realizar. Então, nós temos aí exemplos de palavras que são escritas com Z e as próximas, as secundárias, também vão ser escritas com a letra Z. Primeira dica. E a segunda? Nas palavras cuja o sufixo es, esa, formem substantivos abstratos a partir de adjetivos. Olha a segunda dica importante. Quando o sufixo, novamente o finalzinho da palavra, termina em es, o EZ, e esa, EZA, quando formam um substantivo abstrato. Olha o exemplo. Sensatez, timidez, dureza, grandeza, moleza. Só lembrando um pouquinho, o que é o substantivo abstrato? São aquelas palavrinhas que eu não consigo apalpar, lembram? Isso. Então, quando eu tenho essas palavrinhas, esses adjetivos que eu não consigo apalpar, eles são escritos com a letra Z. Observaram? Perceberam? Que bom. Agora, a terceira dica. Quando vou utilizar o Z? Nas palavras cujo sufixo isa forma verbo. Isa forma verbo. Olha o exemplo. Atualizar, canalizar, economizar,
eternizar, simbolizar. Então, nós temos izar, izar, izar. O finalzinho da minha palavra finaliza, termina com I-Z-A-R. Todas essas palavras são escritas com a letra Z. Tudo bem até aqui? Dúvida? Espero que não. Então, olha só, para escrever as palavras com Z, nós temos 3 dicas importantes. A primeira todo mundo já sabe, né? Quando a palavra deriva de outra palavra com Z, que ela é escrita com a letra Z, a próxima palavra também será escrita com a letra Z, certinho? A segunda dica, quando os sufixos terminam em es e esa, e quando são substantivos abstratos. Lembram? Aquela característica que eu não consigo apalpar. Por exemplo, sensatez, timidez, dureza. Terceira dica, quando o sufixo termina em izar. E são verbos: atualizar, canalizar, economizar, eternizar. Essas são as dicas para podermos entender e compreender e escrever de forma correta as palavras utilizando o Z ou S. Conseguiram entender? Compreenderam? Espero que sim. Então, hoje nós trabalhamos sobre o uso da letra S com som de Z e o Z. Nós vimos que o S com som de Z tem algumas especificidades, né? A gente precisa observar direitinho, principalmente o verbo, quando vem depois de um ditongo, quando está entre 2 vogais. Lembram? Aquela letrinha tem o som de Z, o S com o som de Z. E o Z, quando se deriva de outra palavra com Z, quando o sufixo termina em isa. Então, essas são as palavrinhas que nós escrevemos com a letra Z. Compreendido? Espero que sim. E a dica principal, a prática da leitura. Através da prática da leitura que conseguimos compreender e entender melhor a ortografia. Certinho? Gostaram? Hoje estamos finalizando a nossa aula, tá? Espero que tenham compreendido. Se tiver dúvidas, anote as suas dúvidas, pergunte ao seu professor. Tudo bem? E não esqueça, todo o nosso material, a apostila de estudo, material de apoio, as videoaulas, sugestões de leitura, estão todos na nossa plataforma Palmas Homeschool. Bons estudos, pesquisem bastante, resolvam os exercícios e até a próxima aula.